Então, amigos, bem-vindos à sétima Dev Talk. Ok, hoje vamos falar aqui com o Daniel e ele vai nos apresentar Domain Driven Design. Sim, ele é Tech Lead na Code for All e aluno do primeiro bootcamp, o Nick Scornius. Já estás a dar spoiler. Já estou a dar spoiler, desculpa. Bem, malta, antes de mais, obrigado por terem vindo, ok? Isto é, na verdade, a minha primeira meetup no Porto, a minha segunda meetup, porque a passada foi em Lisboa, portanto sou muito inexperiente nisto, mas bem. Vamos falar sobre Domain Driven Design. Eu já vou falar mais do que vamos falar hoje aqui, ok? Toda a gente conhece a Academia de Código, já tu és aluno, só para perceber aqui um bocadinho a audiência. Alguém que não conhece a Academia de Código? Não, está tudo fixe. Ok. Apesar de conhecerem, acho que é bom falar um bocadinho da iniciativa de ter estas meetups, etc. Eu já estive em algumas empresas, e acho que nem todas as empresas, portanto, investem neste tipo de meetups. Portanto, reunir a comunidade, esse tipo de coisas, portanto, acho que é uma coisa fixe e obrigado por terem vindo, portanto, só com vocês é que isto acontece também. Okay? Cool, então, vamos começar a falar um bocadinho sobre mim. Como já foi dito, sou Tech Lead na Academia de Código, Code for All. Mais tarde fui aluno do primeiro bootcamp, os Unix Corners, portanto, no canto superior esquerdo. Eu estava lá quando tudo começou, quando eu não sabia muito bem o que era isto, se íamos arranjar trabalho, se não. Foi um sentimento um bocado estranho. Acho que agora a coisa é um bocadinho mais estável, pelo que ouvi dizer. Espero que sim, espero que o vosso feedback seja bom. A minha altura um bocado estranho. Como engenheiro, eu sou este jack of all trades, portanto, faço um bocadinho de tudo, não sou bom em nada, mas há um compromisso, I guess, do género. Faz um bocadinho de tudo, consegues saltar entre front-end e back-end, mas depois nunca tive a oportunidade para me especializar muito em nada, mas acho que isso tem outras vantagens. Acho que conheço muito sobre muitas coisas pequenas. Continuo a ser música, isto era a minha vida. Para a academia era música, continuo a ser músico portanto, nos tempos livres, como hobby. É uma coisa que eu, portanto, ainda gosto de fazer muito. No LinkedIn, se quiserem depois falar sobre DDD ou outro tópico qualquer, ok? Portanto, estão à vontade de adicionar a gente. Fala sobre o que houver para falar. Ok, então vamos começar agora com a apresentação mais a sério. Eu queria começar com 2 disclaimers, portanto, sobre esta apresentação, ok? Só para gerir um bocadinho as expectativas. Esta talk não vai ser uma talk core sobre o DDD. O que quero dizer com isto? Eu não vou estar aqui a dar review de todos os conceitos de DDD, não vou estar a ler um dicionário de conceitos de DDD, não vai ser isto que vai acontecer aqui hoje. Porquê? Porque vocês têm conteúdos provavelmente melhores do que aqueles que eu vou mostrar aqui hoje online. Há montes de excelente documentação online, portanto acho que não faria sentido estar aqui a ler coisas e a falar sobre conceitos teóricos. Eu selecionei alguns conceitos, sim, vamos falar. E quero mostrar como é que podemos aplicá-los no nosso dia-a-dia, com alguns exemplos práticos e alguns problemas que ocorrem da gente não aplicar esses conceitos, ok? É um bocado a lógica desta talk de hoje. Mais coisas. Portanto, também vou assumir que qualquer um de vocês não tem qualquer conhecimento em termos de DDD, ok? Podem ter, podem não ter, não interessa, vou assumir que não tem, ok? Este livro, já agora, só para dar essa nota, se não forem grandes fãs de coisas online, sei lá, a informação não é às vezes 100% accurate, este é o livro basicamente que deu origem ao DDD, ok? Foi escrito há sensivelmente 20 anos. The Blue Book, como é conhecido, o original Domain Driven Design, Technical Complexity in the Heart of Software, escrito por Eric Evans, portanto, é pesado, não vou mentir, ok? Isto é uma leitura bastante pesada. Mas se quiserem mesmo saber os core concepts de DDD, este é o sítio para ir buscar essa informação, ok? Certo, segundo disclaimer, portanto, tudo o que eu vou mostrar aqui hoje acho que é bastante bias na minha experiência profissional, portanto, eu, como disse, eu fui aluno do primeiro bootcamp da academia, já lá vão quase 7 anos e meio, portanto passei por 3 empresas desde então, a todas as startups, portanto tudo o que eu vou mostrar aqui hoje acho que vai ser muito influenciado por essa minha experiência de startup. Vou falar também um bocadinho sobre isso, os desafios que levantei, etc. Mas eu suspeito que se calhar alguns quem está mais habituado, por exemplo, a um meio mais corporate, não sei se é o caso ou não aqui, se calhar não se vão identificar com algumas coisas,
not sure, mas depois podem dizer o que é que acham. Ok, a pergunta que interessa. O que é o DDD? Só por curiosidade, quem é que já me falar de DDD? Levantar a mão. Eu fui ler um livro, assim, muito por alto. Ok. Então, mas já ouviste falar? O Domain Driven Design, e eu estava a tentar aqui explicar, não consigo explicar, mas a ideia que eu fiquei foi que era sobre a importância, mas que muito gostado da importância de toda a gente conhecer a nomenclatura e a lógica do negócio, qualquer que fosse o negócio. E é uma excelente descrição, ok? Primeira vez que eu ouvi falar sobre DDD foi no meu primeiro emprego como engenheiro de software. Lá está, há 7 anos atrás. Estava numa empresa portuguesa chamada Uniplaces, não sei se alguém conhece ou não, e toda a gente falava sobre DDD, portanto, engenheiros mais séniores falavam sobre DDD, eu, que acabei da academia, lá está, tipo, sem saber metade das coisas que há no mundo de software engineering, vocês certamente também passaram pelo mesmo. Lá está, senti-me até um pouco intimidado, talvez, com esse mundo de DDD, toda a gente a falar, vamos ver o que era. Até que, a determinada altura, decidi perguntar ao meu manager, na altura, o que é isto de DDD, e ele disse-me algo deste género. It's about everyone talking in the same language. Está alinhado com o que disseste. Desculpa, como é que te chamas? Nuno. O que é que o Nuno disse? Que é, portanto, isto basicamente remete para um dos conceitos base de DDD, que se chama Ubiquitous Language, que vou falar mais à frente, mas o conceito é toda a gente a falar da mesma linguagem. Não interessa se és software engineer, se és product manager, se és alguém de marketing, de finance, não interessa, toda a gente a falar a mesma linguagem, usar a mesma semântica para se referir a coisas, ok? O que é que acontece? Toda a gente usar a mesma linguagem, quando tu fores escrever o código, vais usar os mesmos termos, portanto, que estiveste a falar com os teus colegas e tudo vai ser mais fácil, a comunicação entre as pessoas da mesma equipa vai ser mais fácil, ok? Mas pronto, esta descrição ainda assim é bastante simplista para aquilo que o DDD engloba. Portanto, eu fiz aqui uma descrição minha, que acho que não é muito longe, não está muito longe da do Nuno. Basicamente escrevi collection of principles and patterns that help shape your model in the most accurate way possible according to input from business experts. O que é que quero dizer com isto? Deixei um bocado de fora todas as partes mais técnicas, design patterns. O DDD também tem isso, mas eu decidi focar-me naquilo que eu acho que é core do DDD, que é alguém olhar para o código e perceber qual é que é a business logic que está a acontecer ali. Quase sem documentação, quase sem qualquer tipo de ajudas, tu olhas para o código diz-te qual é a business logic. Isso é um bocado uma das ideias base do DDD. Depois, obviamente, há uma série de princípios e padrões de desenho que a gente pode aplicar para fazer isso da forma mais clara possível. Ok, quero falar um bocadinho da motivação de falar sobre o DDD. Como eu já vos disse, isto é uma coisa que há aqui sensivelmente há 20 anos, portanto, não é propriamente um tópico super hype para evitar aqui a falar, tipo, porque é que eu estou a falar de DDD. Eu pensei um bocadinho sobre isto quando fui desafiado a fazer estas talks e eu lembro-me quando comecei o meu primeiro trabalho como software engineer, lá está, eu estive lá 5 anos nessa empresa. Eu lembro-me de sair da empresa e sentir que conhecia todo o código da empresa e eu sentia que conhecia, se alguém me pedisse para fazer uma nova feature, eu sabia onde é que esse código ia estar. Não sei se vocês já tiveram esse sentimento ou não, é um ótimo sentimento para se ter, porque eu sabia que dominava tudo aquilo. E eu acho que isso foi de facto possível só por causa do DDD, porque a pessoa construiu aquele sistema, portanto, um sistema que foi construído há 10 anos ou 15 anos atrás, nem sei, na verdade, construiu de tal maneira, com tantos standards, que só o facto de trabalhares nele, tu sabias onde é que as coisas iam estar, tu olhavas para o código que fazia sentido e sabias, ok, isto vai aqui, isto vai ali. Portanto, foi tudo construído com estes conceitos core da DDD. E eu, quando decidi sair dessa empresa, eu sabia que provavelmente nunca iria encontrar algo parecido, o que, pronto, obviamente, me custou um bocadinho, mas não estava à espera de encontrar coisas tão más, a verdade é essa. Depois, quando vi a realidade depois de sair dessa empresa, encontrei coisas que, sinceramente, não estaria à espera. E daí a minha motivação para vir falar sobre o DDD, que é, eu acho, honestamente, que aos dias de hoje as pessoas estão a gastar menos tempo a fazer modeling dos seus domínios. Ou seja, como é que eu meto isto? Não é preconceito, mas aquele estereotipo do senior back-end engineer que fica, se calhar,
um mês de desenvolver um domínio super afinado e com design patterns super tipo up-to-date e super XPTO, eu acho que se perdeu um bocadinho essa filosofia. Ou seja, eu noto que em todos os sítios que eu estive desde então não se perde muito tempo no desenhar do nosso modelo de negócio. E se vocês pensarem, não faz muito sentido, porque nós, aos dias de hoje, devíamos ter melhor tecnologia do que tínhamos há 20 anos atrás, deveríamos ter pessoas portanto, mais bem educadas do que tivemos tínhamos há 20 anos atrás, portanto, tudo nos deveria estar a ajudar para entregarmos melhor software e eu às vezes não sinto isso, às vezes sinto que estamos a entregar pior software, que é um sentimento estranho. Eu acho que há 4 razões para isso ter acontecido, ok? E eu vou descrevê-las agora. São 4. As 2 primeiras acho que vocês vão concordar. As 2 últimas, porque não são um bocadinho controversas, eu deixei para o final do puzzle. Depois dizem o que é que acham. Primeiro ponto, eu acho que, lá está, isto, mais uma vez, é muito biased ao mundo de startup, mas para quem trabalha em startups, agora, quem é que trabalha em startups? Para levantar a mão. Ninguém faz nada. Ok, espero que alguma coisa desta talk faça sentido, não é mesmo? Mas cada já ouvimos falar disto na mesma. Prototyping, slicing é o standard neste momento, ou seja, lá está, principalmente no mundo de startup, ninguém vos vai pedir para fazer uma feature desde o início, com todas as funcionalidades possíveis, portanto um fully featured application, por exemplo, ninguém vos vai pedir isso aos dias de hoje, por diversas razões, porque no geral as pessoas estão um bocadinho mais impacientes agora do que eram há uns tempos, não é? Os mercados estão um bocado mais agressivos, os investidores estão um bocado mais agressivos, portanto a filosofia é muito na onda de bora fazer o mínimo possível, bora fazer uma coisa que funcione, bora provar que dá valor à empresa e depois iteramos. Portanto, essa é a lógica que eu tenho vindo a encontrar em todas as empresas onde estive, ok? Ninguém entrega uma feature construída do início ao fim. Ninguém faz isso, por estas razões que eu acabei de dizer, ok? Portanto, se o vosso product manager chega a vocês e diz ok, tem que fazer uma coisa rápida, vamos só implementar esta feature que é o mínimo que a gente precisa, se calhar tecnicamente vocês também não vão estar a investir muito tempo no domínio, não é? Tipo, para que é que vão estar a investir tanto tempo no domínio se não sabem se isso daqui a um ano vai estar, se esse sistema vai estar vivo, não sabem se vai dar valor à empresa, portanto, se calhar tecnicamente também vão tomar atalhos e fazer coisas o mais simples possível, ok? E depois é sempre aquele argumento, não é? Quando isto nos traz valor, a gente vai construir a cena, a série, vai fazer uma coisa como deve ser. Obviamente que isso nunca acontece. Ou melhor, muito raramente. Acho que nunca vi isso acontecer a sério, mas pronto. É um argumento difícil de bater. Quando isto der valor, a gente vai fazer a coisa a sério e toda a gente diz que sim, sim, sim. Eu acho que às vezes é um argumento usado só para convencer a malta a andar para a frente com as soluções mais rápidas possível, basicamente. Mas eu não estou contra, não é verdade? Segunda razão, eu acho que cada vez mais as equipas estão a olhar para codebases fáceis de gerir, portanto, microserviços, serverless, que tu costuma a referir, por exemplo, lambdas, portanto, tudo o que seja, lá está, fácil de dar deploy, assign se calhar só uma equipa pequenininha, portanto, toda a gente sabe o que é que está ali a passar, não há aqui muitos engenheiros a mexer nessa codebase, portanto, uma coisa fácil de gerir. O que é que acontece? Aquele projeto que eu estava a falar, da tal empresa há 7 anos atrás, não tinha nada destes microserviços fancy como a gente tem hoje. Né? Era um monolito em PHP, uma cena enorme, e quando constróis de raiz um monolito enorme em PHP, eu sei que tipo PHP e monolito e as pessoas começam a fazer duas caras. Já é normal, mas atenção, era um bom coisa. Quando tu constróis um monolito, se calhar, para durar, tu vais ter muito mais atenção ao modelo e como é que desenhas o teu modelo de dados, não é? Se estás a fazer um microserviço, uma coisa mais pequenina só para o teu use case, se calhar não, se calhar tens meio de objetos JavaScript que recebes de APIs, pedes na base de dados, está-se bem, está a funcionar, não te preocupas mais com isso e vai-se levando. Portanto, eu acho que cria um bocadinho esta tendência de deixar esses detalhes do domain modeling um bocadinho de parte, ok? Cool. Vamos agora entrar nas questões controversas, ok? A primeira que eu adicionei foi Full Stack Development is in high demand. Porquê é que eu escrevi isso? Porque eu
lá está, nos últimos sítios por onde passei, ninguém dava à procura propriamente de front-end ou back-end engineers, andavam à procura de full stack que pudesse fazer um bocadinho de tudo. E isso, invariavelmente, leva-nos a outra questão, que é, se tu tens full stacks, é quase natural usar JavaScript para tudo. Portanto, Node no back-end, portanto, front-end tens React, não é? Toda a gente faz um bocadinho de JavaScript, não interessa se é um front-end ou um back-end engineer, toda a gente faz JavaScript. Portanto, esta lógica de ter, portanto, toda a gente faz um bocadinho de tudo, invariavelmente tu vais acabar com back-end engineers a fazer se calhar CSS, HTML, e se calhar front-end engineers a fazer um bocadinho de domain modeling e este tipo de coisas. Que não é mau, eu acho que é bom até uma questão, sabe, diversidade, aprender um bocadinho, não, de outras tecnologias, mas at the end of the day vocês acabam com menos talento nessas áreas dos vossos produtos, não é? Se calhar se tiverem um front-end engineer 100% responsável por fazer um domínio de um back-end raiz, não é que ele vai fazer um mau trabalho, mas se calhar vai haver alguns conceitos que ele não vai aplicar logo porque nunca o fez, é normal. Não estou a criticar ninguém, só dizer que é normal não haver essa experiência. Portanto, eu acho que isto tem vindo a acontecer cada vez mais e, portanto, as pessoas acabas por ter engenheiros a fazer domain modeling que não estão habituados a esse desafio. E a última, que também poderá ser um bocadinho controversa, é a questão do Functional Programming over Object-Oriented Programming. Eu com isto não quero dizer que não podes fazer DDD com Functional, o que eu quero dizer é que acho que é muito mais complicado. E acho que é necessária muita mais disciplina da parte de quem desenhou o sistema para fazer isto acontecer de forma natural e que os standards sejam mantidos ao longo do tempo. Não é por acaso que aquele livro que eu vos mostrei há bocado, todos os exemplos que estão no livro, é tudo object-oriented. Há alguns conceitos que o próprio conceito necessita da existência de um objeto, uma classe para a coisa acontecer. Eu antes, quando estava a preparar aqui estes meetups, eu inclusive fui ao Google e procurei DDD Functional, ver o que é que aparecia, e encontrei alguns exemplos, ok? Portanto, o que eu quero dizer aqui é, não é impossível implementar conceitos de DDD com Functional, o que eu acho, honestamente, é que é um bocado mais challenging e acho que é preciso mesmo muita mais disciplina, ok? Não sei se alguém achou isto muito controverso ou não. Não? Ok. Já falei com pessoas que têm opiniões muito fortes sobre estas coisas, portanto, fiz o heads up. Ok, agora vamos para a parte que interessa. Eu escolhi TypeScript para fazer estes exemplos, não por nenhuma razão especial, mas porque está na moda. Portanto, não está na moda. Já que estou a falar de uma coisa de há 20 anos, ao menos está uma coisa mais ou menos atual. TypeScript, que é uma linguagem que está a correr bem, tem tido alguma tração. Não sei se vocês trabalharam com TypeScript ou não. Se não trabalharam, acho que é muito provável que vão trabalhar, porque há muita gente a adotar isto, portanto pensei que era uma boa linguagem por causa disso também. Eu dividi isto, eu tenho aqui um formato, vou já explicar mais ou menos o formato para os slides seguintes. Eu tenho um conceito de DDD que vou começar por explicá-lo, vou mostrar exemplos, portanto, por sítios onde eu passei, onde eu acho que esse conceito não estava a ser bem aplicado, e depois como é que eu o iria resolver, ok? Portanto, vai ser esse o formato aqui para a frente. Tudo isto que eu vou mostrar acho que não são coisas que requerem muito boilerplating. Às vezes há este medo do DDD, é uma coisa que é tipo, é binário, ou fazes tudo ou não fazes nada. Não é assim, é tipo, podes implementar um bocadinho do DDD, podes ter alguns pequenos conceitos de DDD, não precisas de ir all-in e investir um mês de investigação, não é assim que funciona. Tipo, se tu perceberes os conceitos, há conceitos que, de facto, consegues implementar sem grande esforço, ok? E é isso que eu quero mostrar aqui hoje. Primeiro, isto é o tal que eu tinha falado no slide anterior, portanto, Ubiquitous Language. Por outras palavras, como eu já tinha referido, é toda a gente falar a mesma língua. Não haver diferença das entidades que estão envolvidas no vosso negócio, os vossos users. Por exemplo, um exemplo clássico, users ou customers. Escolham um e usem o mesmo nas conversas, nos e-mails e no código, ok? Este tipo de terminologia que eu estou a falar. Se calhar o user e customer, lá está, não é muito específico do negócio, mas se estiverem a vender, sei lá, carros, decidam se vão usar a terminologia carro ou a terminologia veículo, este tipo de coisinhas. Isto parece
Eu sei que isto parece estúpido e parece óbvio, mas não é, e já vou mostrar um exemplo, ok? Outra coisa que o Eric Evans há 20 anos fala no livro dele, para promover esta própria linguagem, é como que existia uma interação direta entre um engenheiro e um business expert. O que é um business expert? Qualquer pessoa de interesse. Okay? Pode ser um product manager, ou seja, uma pessoa que se calhar está na vossa equipa, vocês têm um contacto próximo, mas até pode ser uma pessoa completamente fora, pode ser se calhar um C-level, um CFO, alguém um stakeholder que pediu a feature, ok? Vocês nesse caso podem não estar tão à vontade para fazer reach out e falar. E obviamente que há empresas em que há uma hierarquia tão grande que isto não é possível, mas em empresas mais pequenas, se houver espaço para um contacto direto entre um engenheiro de software e um CFO, why not? Tipo, esta conexão deve acontecer da forma mais direta possível. Porquê? Porque se tiverem os dois a falar a mesma linguagem, vão-se perder menos detalhes na implementação, tenho certeza. Okay? Se tiverem sempre um intermediário, tipo um product manager in between, alguma coisa há de se perder, com toda a certeza. Okay? Pronto, depois este tópico vem na sequência do anterior, portanto, isto de certa forma depois também promove estes ciclos de feedback mais rápido, não é? Se tens um contacto direto, não é um contacto direto, mas tem uma relação já próxima com o teu business expert, se podes contactá-lo diretamente, isto promove ciclos de desenvolvimento mais rápido, no fundo, certo? Tipo, não precisas ir ao teu product manager para ele falar com o stakeholder, não, vais diretamente ao stakeholder. O stakeholder dá-te a resposta e continuas o desenvolvimento, ok? Pronto, tal questão. Estava a dizer que isto tudo parece óbvio, é isso que é o que vocês estão a achar, tipo, claro, tipo, que a gente vai tentar chamar os nossos objetos, as nossas classes, os nomes que estamos habituados a usar no dia-a-dia, mas estes erros acontecem mais recorrentemente do que deveria. Eu vou dar aqui um exemplo de uma empresa na qual eu trabalhei. A empresa era um retailer de carros usados que operava no UK, que opera no UK. A certo ponto, eu ouvi todos estes termos para a mesma coisa, que é uma matrícula. Okay? Este primeiro, VRM, acho que inclusive é que é um termo específico do UK. Portanto, se tu estás a chamar alguma coisa no teu código de VRM, portanto, uma coisa que é específica para o mercado, tu estás logo a cortar as pernas se um dia quiseres abrir para outro mercado. Havia mais exemplos. A gente tinha campos em que chamávamos de mileage aos campos. Portanto, milhas, não é? Quando quisermos mudar para a Europa, não é? Quilómetros, esses campos ficam um bocado estranhos, ficam um bocado awkward usar campos de mileage com quilómetros lá dentro. Portanto, ter muito cuidado com o tipo de nomenclatura que a gente dá aos campos, às propriedades dos nossos objetos. E sim, eu cheguei a encontrar estas coisas no código, portanto, estás a ver o código, um lado é registration plate, outro lado é VRM, tu já não sabes quantas andas, é a mesma coisa, será a mesma coisa, portanto, cria imensos problemas. É isto por este tópico, eu por acaso este tópico não tenho código, mas prometo que agora, o próximo vamos ter código. Value Objects, isto é um dos conceitos para mim mais importantes do DDD, às vezes um pouco menosprezado. Eu vou ler esta frase é do Eric Evans, portanto o tal senhor que escreveu aquele livro que eu vos mostrei ali há pouco, acho que inclusive é que esta frase está boa, okay. E é uma espécie de analogia, portanto, sobre os value objects. Portanto, when a child is drawing, he cares about the color of the marker he chooses, and he may care about the sharpness of the tip. But if there are two markers of the same color and shape, he probably won't care which one he uses. If a marker is lost and replaced by another of the same color from a new pack, he can resume his work and concern about the switch. Ok, portanto, o que é que isto significa? Isto significa que, no caso, portanto, dos marcadores, não é? No fundo, não têm identidade. Se eles forem exatamente iguais, se tiveres dois marcadores exatamente iguais, não interessa qual deles é que tu usas, certo? Se a gente fizer um exemplo, se calhar um bocadinho mais próximo do código, a gente pode pensar, se calhar, no user, não é? Um user é algo com identidade. Um user tem um e-mail, um user tem um nome, um user tem um ID, não é? Não pode simplesmente substituir users e tudo vai ficar igual. Não, o user tem uma identidade. Se esse user tiver um address, portanto, faltar a palavra em português, que eu digo. Como? Uma morada. Se esse user tiver uma morada, essa morada talvez possa ser um value object. Porquê? Dois users com entidades diferentes poderão ter a mesma morada, certo? Isso não é um problema. Portanto, a morada em si
é igual a outra, desde que todos os campos dentro da morada sejam iguais, portanto, o código postal, o nome da rua, tudo isso, não é? Se duas moradas tiverem todas as propriedades iguais, são a mesma morada. Facto. Este é basicamente o conceito por detrás dos value objects. Isto é só um bocado para recapitular outra vez aqui, então, pronto, caracterizar um pouco o value object. Portanto, value equality é isto que eu estava a dizer. Se todas as propriedades de um value object forem iguais, então é igual a outro value object, ok? Não há este conceito de identidade. Immutability, não falei disto, mas também é muito importante. Quando se fala de value objects, estamos a falar de objetos que são imutáveis por natureza, ok? Em momento algum, quando vocês criam um value object, devem mutá-lo, ok? Alguma propriedade dele lá dentro que querem alterar, por exemplo, não fazem isso. Criam sempre um novo objeto, ok? Porquê? Porque por natureza, quando crias dois objetos iguais, se criares, lá está, duas moradas iguais, deverão ser sempre as mesmas moradas até ao fim do seu life cycle, ok? Em momento algum elas devem ser diferentes. Self-validation, ainda não falei deste, também é, se calhar, daqueles, para mim, dos mais poderosos, por assim dizer, porque quando a gente está a trabalhar com uma instância de um value object, a gente pressupõe que esse value object já é válido. O que é um value object válido? Vamos supor que a gente, lá está, vou pegar outra vez no exemplo da morada. Para nós, uma morada válida tem que ter o número da rua. Vamos supor que isso é a nossa regra de negócio. Quando estamos a trabalhar com uma instância de value object, a gente sabe que o número da rua está lá. Okay? Portanto, isso é uma validação que é feita na construção do objeto. Okay? Muito importante. Agora sim é claro. Depois de quase 30 slides. Estamos aqui em TypeScript. Quem aqui está confortável com TypeScript? Não. Estão a ver? 1, D, 2, 2. Boa. Não, pá, não há aqui nada de mágico. Okay? Aqui à esquerda é só uma type definition. Isto basicamente declara esta shape. Okay? Se a gente depois quiser criar, portanto, aqui uma instância deste veículo, no fundo temos que respeitar esta shape. Tão simples quanto isso. Aqui à direita, temos uma classe. Esta classe é parecida com o pattern dos repositórios. Portanto, a sua responsabilidade, no fundo, é receber um objeto e gravar na base de dados. That's it. Okay? Não há aqui magia. Aqui pelo meio, por acaso, está a fazer aqui uma espécie de serialização, mas não liga muito a isso. A responsabilidade desta classe é receber o objeto definido neste type definition e gravá-lo na base de dados. That's it. Este código, by the way, isto não é código que eu encontrei em produção. É muito inspirado em código que encontrei em produção, não é copy-paste, os exemplos um bocado mais simples, está bem? Bem, olhando para isto, acho que é ok, tipo, é tudo bastante simples, não há aqui nada a acontecer, não há validações, não há ifs, portanto, se olhar para este código em qualquer codebase parece-me ok, não há assim grandes red flags para mim, mas, entretanto, imaginem que vem o vosso product manager ter com vocês e diz-vos, pá, já o nosso produto, a gente fez a primeira iteração, está a correr bem, mas temos que implementar aqui algumas regras, ok? Porque isto temos aqui umas inconsistências na nossa data. Vamos supor que a regra que têm que implementar é fazer com que o model corresponda ao make. Portanto, imaginem que a gente está a receber, por alguma razão, modelos e marcas de carro que não batem um com o outro, do género. Eu receber um Audi Corsa, um BMW Qashqai, coisas desse género, não faz sentido, certo? A gente tem que validar isso à entrada, a gente não quer gravar essa data inconsistente na nossa base de dados, certo? Portanto, basta o Product Manager vem falar connosco, pede-nos para fazer isto e a gente faz. Não temos grande opção, então o que é que a gente faz? Este código é todo um bocado dummy, mas o que eu fiz aqui foi, ok, declarei aqui esta util, ainda não tem grande implementação, mas imaginem que está lá a implementação da XPTO, ok? Guardo esta funçãozinha no meu util, sim senhor, e depois aplico aqui neste handler. Este handler, pensei nele como um controller, ok? Eu quando escrevi este código eu estava a pensar em serverless, portanto eu fiz isto a pensar que isto era um handler de uma função serverless, mas por todos os efeitos pensei nisto como um controller. Portanto, este é o primeiro código que vocês têm quando, portanto, um HTTP request bate na vossa aplicação, ok? Pensem nisso assim. Portanto, eu recebo esse veículo, alguém manda-me informação desse veículo, eu vou ver, portanto, does model belong to make, se não responder, eu dou um erro e se for tudo bem, obviamente, volto a gravar na base de dados. Também é relativamente fácil de perceber, certo? Mas há aqui alguns problemas. Problema número 1. Apesar de ser bastante simples,
nós sabemos que um código em produção, um código real, portanto, não simplificado como eu tenho aqui, há de ser sempre mais complexo, há de ter sempre mais layers, há de ter sempre mais coisas a acontecer, não é? Se calhar aqui eu não iria chamar diretamente este update record, se calhar tinha aqui uma layer in between. E eu não sei se nessa layer in between alguém não iria fazer set do meu make para uma coisa inválida outra vez, certo? Eu estou a fazer esta validação aqui à cabeça, mas nada me impede de, depois dessa validação, mutar a data outra vez e voltar a ter um estado inválido, certo? Portanto, problema número 1. Problema número 2. Se eu for um new join na empresa, como é que eu sei que esta validação vai aqui e não vai cá dentro desta função? Não... Género, se calhar aqui dentro vai fazer mais sentido porque está mais perto da base de dados, se calhar garante que não escrevemos na base de dados uma coisa errada, certo? Portanto, não há aqui nada que me diga qual é a maneira de o fazer, no fundo. Sem problema, imaginem que a gente precisa desta regra noutro sítio qualquer do código. Vamos supor que isto é uma HTTP API, vamos supor que existe um handler para, por exemplo, receber de uma queue ou assim. E agora pensa, se o engenheiro que está a fazer esse novo handler da queue não conhecer este código, se calhar vai outra vez implementar aquela util. Okay. Ele não sabe, se calhar nunca viu este código, se calhar está lá perdido numa pasta qualquer. E nesse caso, vai levar a code application e se calhar ainda mais grave do que isso, pode levar a inconsistências porque ninguém garante que o engenheiro número 1 implementa esta util da mesma forma que o engenheiro número 2, certo? Portanto, há alguns problemas aqui. Recapitulando, não há standardização, essa lógica pode estar em qualquer layer, em qualquer sítio, ninguém me diz, a não ser que haja documentação, mas tipo, ninguém vai documentação. Estou a brincar, mas não estou a dizer a verdade ao mesmo tempo. Isto leva a outra coisa, isto é um termo específico de DDD, este Anemic Model, basicamente significa lógica perdida pelo código, okay? Não está junto ao domínio. Não há immutability, portanto, eu faço a validação, mas nada me impede, na linha a seguir do código, ir lá e setar aquele make uma coisa inválida outra vez. Error prone, ou seja, as validações que não estão implícitas no modelo, né, quando estas utils assim um bocado espalhadas pelo código, pode dar origem à duplicação de código, duplicação de utils e validações inconsistentes. E depois, algumas inconsistências a nível de testes também. Porquê? Porque se olharmos para cima, vou cá voltar aqui à parte da shape, eu vou precisar de instanciar este objeto para testar as minhas funções, as minhas classes, whatever, certo? E eu nos testes não vou estar a chamar aquela util da validação, não é? O que eu vou fazer é, vou agarrar, vou abrir ali a chaveta, vou fazer o meu objetozinho e vou testá-lo. É isso que eu vou fazer, não vou complicar. Ora, eu fazendo isso assim, eu corro o risco de estar a passar para o teste um objeto inválido, não é? Qual é que é o significado de um teste se o input que estamos a passar é inválido? Não, se calhar nenhum, se calhar estamos a escrever teste e estamos a passar a data inválida, portanto, eu nesse caso até questiono a validade desses próprios testes, ok? Ok, e agora vamos à parte em que eu mostro como é que eu faria isto. Portanto, é a parte que vocês podem dar o roast à vontade do meu código, ok? Ponto número 1. Não há cá type definitions, aquelas shapes, não vou usar isso, vou converter tudo em classes, ok? Porquê é que eu vou converter tudo em classes? Bem, porque isso deixa-me fazer uma coisa engraçada, que é ter aqui estas lógicas nos construtores, ok? Ora, se eu tenho essa lógica no construtor, eu garanto que cada vez que alguém tentar construir este objeto, que é este meu catalog, com um make e um model inválido, não vai conseguir. Portanto, eu não vou ter nunca uma instância deste catalog inválido. Não vou ter, simplesmente não é possível, ok? Portanto, isto dá-me bastantes garantias quando eu estou a trabalhar, portanto, no meu código, que este objeto é sempre válido, okay? Segundo as regras de negócio. Então, simples quanto isso. Ali em cima é só para mostrar, portanto, como eu faria isto seria, tenho este veículo, lá dentro tem o catalog, eu aqui simplifiquei, não temos aquelas propriedades todas que tínhamos no outro exemplo, mas só aqui focar no catalog, que é o que tem o make e o model. Se tentar construir, portanto, o catalog inválido, o código explode, não vai conseguir criar este objeto, portanto, nada acontece. Caso não disse aqui uma coisa, não é muito importante, mas já agora aproveito para dizer, no TypeScript, na verdade, não é necessário fazer o assign da variável do construtor, ele tem uma sintaxe automática que, portanto, se eu tirasse basicamente essa linha, iria funcionar na mesma, mas como eu não sabia se vocês não estão confortáveis com o TypeScript ou não, deixem na mesma para ser explícito, ok? Já tive discussões com
discussões, portanto, não no sentido pejorativo. Mas já tive algumas conversas com engenheiros que me disseram que não são muito a favor de lançar erros dentro do construtor, porque o construtor é quase como esta função pura, que não deveria estar a lançar erros. Eu pessoalmente não tenho opiniões muito fortes sobre isso, mas se isso for um problema para vocês, ou para você Codebase, ou para a equipa com que vocês trabalham, outra opção seria pôr o construtor privado, tirar a validação daqui e pôr isso, por exemplo, num factory method tipo estático dentro da classe management, ok? Portanto, nesse caso podemos só fazer tipo nome da classe, catalog, ponto, generate, por exemplo, ok? E assim deixava o construtor limpo e depois esse método generate e assim é que ia ter a validação. Cool, mais coisinhas. Na verdade está tudo. Desculpa, era já o próximo tópico. Yeah. Eu não estava a pensar a falar disto nesta meetup, mas o que aconteceu foi, eu estava a ver algum código numa das empresas em que trabalhei e deparei-me com esta interface que eu não conseguia perceber o que é que se passava lá. E eu trabalhei naquele código, se calhar até escrevi algum daquele código, na verdade. Portanto, isso incentivou-me a trazer este tópico aqui, Intention Revealing Interfaces. Isto, na verdade, é um conceito que vocês, se calhar, já ouviram falar, isto não está necessariamente ligado a DDD exclusivamente, okay? Mas, basicamente, vou ler outra vez. An Intention Revealing Interface is a standard for writing code that is expressive enough to adequately explain its purpose without needing to explain implementation details. Outra parte, este site aqui é bastante interessante. Eu não sei se vou pronunciar isto bem, calmstanley.com. Tem muitos exemplos de domain-driven design em TypeScript. E às vezes tem os conceitos explicados de uma forma muito simplista, não tem nada a ver com o WBook que eu mencionei há bocadinho aqui. Se querem algo straight to the point, este site é muito bom, ok? Mesmo conceitos fora do DDD, tem muito conteúdo muito interessante. Mas voltando às interfaces. Portanto, este conceito o que diz é, as nossas interfaces, a gente tem quase que perceber o que é que ela faz sem olhar para o código, ok? Se não for o caso, é porque alguma coisa está mal. A gente, na verdade, nem precisa, ou seja, se tu quisesses mudar a implementação, vamos supor, do que está por baixo dessa interface, o cliente, está-se marimbando para isso, ok? Portanto, é um bocado aqui o conceito deste, o que está por trás deste conceito. Este código, na verdade, é código de produção. Eu não tenho a certeza se deveria estar a mostrar isto, sendo gravado ainda por cima. Acho que não é muito. Anyway, vou avançar. Esta é a interface que eu estava a falar, portanto, eu olhei para isto, portanto, eu estava a fazer browse do código à procura de exemplos que vos pudesse mostrar e encontrei isto, e eu fiquei para aí de 5 minutos a olhar para isto, a tentar perceber o que era e não estava a perceber muito bem. E lá está, eu trabalhei neste código, portanto, isso é grave. Não pode ser meu, diga-se de passagem, mas eu acho que não. By the way, esta interface é a interface real daquele método que eu vos mostrei há bocadinho, deste. Esse update record está aí à direita. Esta é a versão dummy que eu fiz, esta é a implementação real. Okay? Vou deixar um bocadinho só a olhar para essa interface para tentarem perceber um bocadinho o que é que está aí a passar. Para mim o problema mais óbvio aqui é este método é suposto dar update de veículos. Okay? Então o que é que são as outras tretas todas que aqui estão? O que é que temos? Porque não temos só um veículo, no fundo? É um bocado a minha primeira questão quando olho para esta interface. É uma excelente pergunta e eu tive que fazer um bocadinho de reverse engineering para perceber a resposta a essa pergunta. Temos que olhar para outras coisas. Por exemplo, vamos olhar para os 4 primeiros. Attribute names, attribute values, set expressions, condition expressions. Se algum de vocês já tiver trabalhado com uma base de dados chamada DynamoDB, que é proprietária da AWS, provavelmente conhecem estes termos, porque são termos específicos dessa base de dados. Ora, uma das coisas do conceito que eu expliquei anteriormente das Intention Revealing Interfaces é que não deveríamos expor nada da implementação para fora, certo? Esta interface não deveria saber o que é que está a acontecer lá dentro, mas é o que está a acontecer. Portanto, estamos a expor nomenclatura própria de uma base de dados para fora. Esse é o problema. Lá está, eu fiz um bocadinho de reverse engineering para perceber o que estava aqui a passar e levou-me, lá está, estamos outra vez aqui em production code, ok? Vou-me olhar para esta type definition. By the way, esta type definition real do veículo. E esta registration plate chamou-me a atenção. Porquê? Porque é uma string. Ora, se é uma string, se a gente por acaso precisar de estender isto para mais alguma coisa, vamos supor, queremos adicionar algum contexto, sei lá, uma data, quando se dá update a uma registration plate, qualquer coisa. Sendo uma string, torna-se difícil de estender. Temos que nos lembrar que temos uma base de dados com milhares de recordes populadas com isto. Portanto,
não podemos simplesmente vir aqui mudar uma string com o objeto, porque não é assim que funciona. Temos que, não podemos partir, ou convém não partir o que já está guardado na base de dados. Não é? E guess what? O que aconteceu? Houve um requirement, a certo ponto, que queriam que a gente guardasse um histórico da matrícula. Então, cada vez que a matrícula de um veículo era alterada, a gente podia guardar um histórico. Ora, se isto é uma string, como é que a gente guarda isso? Estamos tramados. Então, o que é que se fez? Havia este objeto aqui de meta, que era usado por coisas mais técnicas, guardar informação de version, update data, não sei o quê, que é um objeto, portanto, dá para ser estendido, a gente consegue estender isto, então, why not? Bora enfiar isto lá dentro. Portanto, temos ali, registration plate history item, portanto, é um array, cada vez que o veículo tem uma nova matrícula, a gente ia fazendo update a esse array. O primeiro problema, aquela questão dos value objects que eu estava a falar há bocadinho, quer dizer, a gente tem aqui contextos já um bocado partidos, não é? Porque temos um registration plate como string, mas depois temos outra coisa sobre a registration plate dentro de outro objeto meta que não diz nada, um bocado red flag, não é? Devia estar tudo encapsulado dentro do mesmo contexto, não é? É um bocado esse o propósito dos value objects, ok? Portanto, aí está um problema. Problema número 2, lá está mesmo na forma como decidimos criar este modelo desde o início, criamos como uma string. String é zero extensível. O racional poderá ser, ok, vamos começar simples, vamos começar com uma string, mas se a gente começasse com um objeto que tem apenas uma string lá dentro, permitiria estender sempre. Começando com uma string e depois temos uma base de dados completamente populada com milhares de veículos, mudar isto é um grande problema e requer uma migração de base de dados, e esta alteração foi feita a meio de um release para um novo mercado, portanto não havia tempo para fazer essa migração. Portanto, o que é que se decidiu? Vamos dar leverage desse meta que já existia. Vou mostrar aqui este bocadinho de código. Isto é o que acontecia então quando a gente chamava o tal update record que vos mostrei anteriormente. Okay? Lá está. Qualquer new joiner olha para isto e não percebe nada que está aqui a passar. Mesmo eu tenho algumas dificuldades, mas a gente passava o veículo, não é? Passávamos ali a matrícula também, até aí tudo bem, e depois tínhamos que agarrar aqui nesta string enorme, que é basicamente a forma da tal base de dados do DynamoDB que eu falei anteriormente, de fazer quase que um cherry pick, ir dentro daquele objeto do meta e alterar só aquela propriedade do registration plate history, ok? Que quebra outra das regras do value object, que é a immutability, certo? A gente não está a substituir o objeto inteiro, temos de ir lá dentro do meta e mudar uma propriedade lá dentro. Portanto, not cool. E o problema maior de todos é que, lá está, olha-se para isto e eu honestamente tenho muita dificuldade em ler este tipo de código, ok? Pronto, para recapitular os problemas aqui, lá está, o modeling do domain muito difícil de estender, lá está, começar com uma string, eu percebo que a mentalidade possa ser, bora começar simples e depois complicamos, mas se o vosso negócio crescer tanto e se os vossos recordes na base de dados crescerem tanto, fazer migrações nesse ponto é complicado. Portanto, pessoalmente, o trade-off de começar sempre com um objeto e com uma flag lá dentro, uma string lá dentro, um número lá dentro, é muito melhor do que começar com uma string e daqui a 2 meses estás lixado porque não consegues fazer essa migração e não consegues justificar ao teu product manager porque é que precisas gastar 2 semanas a fazer essa migração. A lógica está longe do domínio. Eu, por acaso, não falei disto, mas deixa-me cá dar aqui um slide para trás só para exemplificar. Este list append, portanto, o facto de a gente ir à lista da history e adicionar mais um item, mais um record lá dentro, isto é lógica de domínio, isto não é lógica. Esta string não significa nada em termos de domínio, é só uma string. Portanto, a gente está a separar esta lógica do domínio, não é? Isto devia estar próximo do domínio, portanto, devia estar na classe, devia haver uma classe da registration plate que gerisse isto. Não é uma string. Okay? Mutability, já falei sobre isto, portanto, a gente não está a substituir o objeto de meta, a gente estamos a ir lá dentro e mudar só aquele campo especificamente, portanto, não estamos a respeitar também essa immutability dos value objects. E este já falei bastante, portanto, a gente olha para aquela interface e a gente sabe que tecnologia é que está lá por trás, por causa daquelas propriedades, portanto, do DynamoDB, ok? E aqui, lá está, outra vez a forma como eu resolveria isto. Já fiz um bocadinho de spoiler, na verdade, portanto, criei uma classe para a registration plate, tem um plate number e decidi adicionar um create a data, porque acho que pode ser bom ter uma data ali associada, why not? E depois adicionei uma collection. Esta collection tem uma lista ordenada de matrículas, ok? Se eu quiser saber qual é que é a atual, chamo o método current. Se eu quiser adicionar uma, chamo este método add.
Reparem como o método add não muda o array que lá está. Não, eu vou adicionar uma registration plate ao fim e vou retornar uma nova collection. Portanto, vou respeitar aqui o princípio da mutability dos value objects. Muito importante aqui, aquela string que eu mostrei há bocadinho, como é que vocês testam aquela string? Se vocês quiserem testar a lógica de adicionar uma entrada à history, como é que o fazem? Não fazem. Okay. Ou melhor, podem fazer, mas isto também teriam a testar, seria mais um integration test. Não é? Iam testar o DynamoDB e não tanto a vossa lógica. Este método, altamente estável, isto é um teste unitário super simples, é só adicionar uma registration plate aqui e ver se a collection tem lá ou não vai ter ou não. Okay? Portanto, isto é um teste super simples de fazer. O outro, e ele volta para os outros. Este é o último tópico. Specifications. Specifications, vou ler outra vez, é mais fácil. Design pattern that allow us to check whether an object meets certain requirements. It shouldn't be used to determine object validity. Ora, eu há bocado estava a falar dos value objects e como é que a gente podia meter a lógica dos construtores para garantir que eles eram válidos, tudo isto, certo? Às vezes a gente precisa de outros pecados de lógica, ou seja, às vezes um objeto é válido, mas não cumpre determinados requirements. Vou dar um exemplo. Vou outra vez usar o exemplo dos veículos, porque lá está, estou muito familiarizado com esses exemplos. Se vocês tiverem um carro com o volante no lado direito, é válido para vender no mercado inglês, mas não é válido para o mercado português ou europeu no geral, não é? Portanto, o objeto assim é válido, mas a gente tem que correr aqui umas regrazinhas para o publicar em determinado mercado, certo? E as specifications vêm resolver esse problema, ok? São, portanto, regras de negócio que acontecem depois da criação do objeto. Enquanto as validações do value object acontecem a priori, specifications é após a criação do objeto, ok? Eu vou passar assim muito, lá está, estou a fazer os conceitos assim de forma bastante simplificada, mas existe um paper do Eric Evans e do Martin Fowler sobre specifications, que é bastante leve, acho eu acho que não chega a 20 páginas, fala bastante sobre isto e tem alguns exemplos, portanto aconselho se tiverem curiosidade. Mais um exemplo, agora voltamos ao Damicão, que não há mais production code. Temos aqui mais uma vez a nossa shape do veículo, adicionei ali um objeto here, uma propriedade here, quero dizer, tornar aqui um exemplo um bocadinho mais prático. Aqui temos uma classe que a sua responsabilidade é lançar eventos, e ela vai lançar eventos cada vez que o veículo é criado. Portanto, o veículo é criado no nosso negócio e a gente quer lançar um evento dizer novo veículo foi criado. Alguém nos pediu para não lançar um evento quando o mercado é português e quando o veículo é mais antigo de 2005. Portanto, se regras de negócio não interessa bem porque se calhar ainda não lançamos no mercado português, se calhar só vai sair no próximo mês. Portanto, não queremos que esse veículo apareça no site enquanto o mercado não for lançado. Okay? As regras de negócio, é assim. Problemas aqui. Bem, o código assim até parece ok, portanto temos dois ifs. O que eu vos posso dizer é que, lá está, eu quando tive que implementar estas regras para 5 mercados europeus, a gente se calhar tinha o quê? 40, 50 ifs, talvez? Quando a gente começa a entrar com lógica de emissões de CO2, legal dos países, não sei o quê, isto não era isto, ou seja, eram se calhar 40 ou 50 ifs, ok? Portanto, simplesmente não é escalável fazer isto. Portanto, problemas não escalam, esta lógica é difícil de reutilizar, certo? Imaginem que vocês querem implementar exatamente os mesmos ifs no outro lado do código, porque se calhar há necessidade disso. Ok, podem extrair isso para um util ou whatever, mas depois temos aquele problema dos utils também, que estão sempre um bocado perdidas, etc. No que diz respeito à linguagem, também pode levantar aqui um bocadinho de dúvidas, não é? Se fosse Product Manager, devia ter com vocês e vos perguntar, olha, quais é que são as regras para a gente criar um veículo, lançar este evento do Vehicle Creator, não é? Tem que ler o código, tem que explicar isso ao Product Manager, portanto, pode não ser o processo mais simpático. Pronto, e é aqui que as specifications de facto podem ajudar. Tenho aqui um exemplo. Eu criei aquela interface specification, tem um só método que é o isSatisfiedBy. Esta interface está descrita, portanto, nos manuais de DDD, não fui eu que inventei. Se vocês forem ver as specifications, é sempre esta interface. Portanto, bastante simples. E depois tem aqui uma collection, que o que faz é, ela tem um array de specifications, ok? Vai percorrer todas as specifications que eu tenho e se alguma não for satisfeita pelas condições, portanto, neste caso pelo veículo, vai retornar false.
E basicamente é isso. Aqui tem a implementação da minha specification. Portanto, exatamente igual aos ifs há pouco. Vai retornar false se não for, o veículo não tiver uma matrícula portuguesa e se for, portanto, se não for superior, se o ano não for superior a 2005. É isto, ok? Eu já vi implementações disto, já agora aproveito para dizer, em que em vez de retornar um booleano true or false, podes retornar um objeto e se calhar dentro desse objeto consegues pôr uma frase, uma explicação mais human readable, de explicar o porquê daquilo não ter passado, aquela specification não ter passado. Isso pode dar muito jeito para logs, para se tiveres de ficar uma CS team ou operational team que está ao telefone com o user, dizer, olha, não conseguiste comprar o carro porque aconteceu isto, ok? Se a gente disser que a specification falhou, isso para uma pessoa menos técnica não significa nada, não é? Portanto, às vezes há aqui margem para a gente tornar este modelo ainda mais explícito e estender um bocadinho para ser mais óbvio para pessoas menos técnicas dentro da empresa, ok? Pronto, isto é assim como eu implementaria a specification. Eu, por acaso, meti as duas condições na mesma specification, mas poderiam ter posto. Poderia ter posto uma Portuguese Plate Specification e um Catalog Year Specification e depois podia conjugá-los, ok? Pode ser útil porque, lá está, se houver granularidade para conjugar specifications em outros sítios do vosso código, não é? Por exemplo, imaginem que esta condição do Portuguese Plate era usada noutro evento. Se calhar então aí faria sentido partir este bocadinho da sua própria specification, ok? Portanto, há margem para fazermos essas brincadeiras. Isto em termos de código, fica assim. Portanto, eu tenho a minha collection. Para recapitular, a collection vai percorrer todas as specifications que estão lá dentro. Se alguma falhar, isto aqui falha também. Funciona tudo como dependency injection, ou seja, eu na verdade quando estou aqui a correr este handler, este event raiser, eu não sei que specifications é que tem lá dentro, mas não preciso saber, ok? E na verdade este método deve ser um bocado mais genérico, podia ser só raise event. Como isto é tudo com dependency injection, eu até podia injetar lá specifications que eu quisesse e então toda esta classe era genérica a todos os use cases, a todos os eventos que eu quisesse lançar no meu produto, ok? E eu acho que é isso. Sim, só que uns últimos slides. Portanto, primeiro, o DDD não é a solução para todos os problemas, portanto, não é importante realçar isto. Há problemas em que, quando não são do vosso core domain, imaginem que estão só se calhar a mapear dados de um lado para o outro, fazer uma integração com uma espécie de connector, se calhar não têm layer de persistência. Não se metam com a DDDs da vida, tipo, só vai atrasar, ok? Portanto, se é uma coisa simples, se vocês não têm a layers de persistência, tenham cuidado em meter-se com estas complexidades, ok? Exatamente, portanto, alguns projetos simplesmente não há necessidade de ter. Também esqueci de dizer, mas às vezes há pessoas que simplesmente não se sentem confortáveis com este tipo de approach, certo? Se calhar os colegas vossos. Eu acho que o DDD ainda sofre um bocadinho deste estigma que as pessoas pensam que é esta coisa enorme. Vocês ou vão all in e implementam todas as regras que estão descritas no Blue Book ou não fazem nada. E não é assim. E espero que, se vocês tirarem alguma coisa da talk de hoje, eu espero que seja isso. Há aqui algumas metodologias que a gente pode aplicar, alguns patterns que a gente pode aplicar que não requerem assim tanto tempo quanto isso. Nomeadamente aqueles que eu mostrei aqui. Há mais, portanto eu aqui estou apenas a mostrar o básico, há muito mais, se vocês forem ler sobre isso, vão encontrar muito mais certeza. Okay? Obrigado. Ok, tempo para questões, se houver questões. Força. Eu acho que na descrição do Meetup estava lá a pergunta do há espaço para o BBB. Numa altura em que eu acabei o campo agora, portanto a experiência é completamente nula, mas a sensação que eu tenho é que as pessoas mudam cada vez mais rapidamente de projetos, há uma pressão para entregar projetos cada vez mais rapidamente e então, sem perceber a fundo, a ideia que eu fico é que há cada vez menos espaço para pensar a sério sobre repercussões a longo termo numa conversa, certo? Certo, eu concordo a 100%. Lá está, eu acho que essa é a razão base pela qual as pessoas não investem tanto tempo agora no TDD. As codebases têm sido cada vez mais tratadas como coisas que não são para durar, são coisas que a gente faz aqui e se calhar daqui a um ano já não estão cá. Portanto, eu acho que tens razão. Eu acho que às vezes, lá está, há aquele gut feeling, ok, este projeto tem potencial. Se for o caso, implementar alguns conceitos base
Lá está, como eu mostrei aqui, tipo, se calhar não se limitar a shapes de TypeScript, se calhar fazer uma classezinha, não sei o que, é uma coisa que eu acho que não requer assim tanto esforço e estás salvaguardado para o futuro. Se aquele projeto correr muito bem, estás salvaguardado, o teu modelo vai suportar isso. Mas concordo 100% contigo. Acho que tem-se vindo a perder espaço nesse sentido e acho que é por isso que também encontra-se menos pessoas e empresas a falar de DDD. Acaba por ser uma decisão sénior, não é? No caso da arquitetura do... Sim, eu acho que é, às vezes aumenta um certo medo de commitment, sabes? Se calhar se uma pessoa júnior chegar, quer fazer DDD, o que é que o júnior sabe sobre o DDD? Tipo, mas acho que isso está errado, do género. Eu acho que os conceitos em si não são conceitos muito sérios, mas sim, eu acho que existe se calhar essa tendência de ser sempre engenheiros mais sénior, pessoas que têm mais influência na equipa para levar esse tipo de decisões para a frente. Sim, mas imagina, eu acho que se tiveres, vamos supor, és júnior, estás numa equipa, estás a reportar a um tech lead, um engineering manager, algo do género. Se for uma pessoa aberta tipo, a opiniões, não sei o que, tu disser, estava a experimentar DDD, não tenho muita experiência, mas tipo, podemos aprender e não sei o quê, acho que deveria estar aberto a ouvir e a aceitar essa opinião. Eu, no meu caso, eu até agora só fiz um projeto de DDD raiz, eu já era senior engineer na altura, e custou muito para convencer as pessoas. Muito. E nem foi os managers estavam ok, foi o resto da equipa. O resto da equipa tinha muito receio de se tornasse num quebra-cabeças, tipo, ainda mais technical debt, e vai da fecheiros, vai da classes, tipo, mas depois tipo, foi bem e acho que o feedback foi bem. Neste momento estou a fazer outro, mas pronto, sim, tem sido. Então isso está aqui. Yeah. Agora já sabem, portanto, o próximo projeto. Yeah. Malta, se tiverem depois alguma coisa, alguma dúvida, quiserem falar, ou feedback sobre a talk no geral, o que é que acharam que foi fixe, o que é que pode ser melhorado, venham falar comigo, está bem? Obrigado por terem vindo, está bem?